Terceiro maior artilheiro da história do clube, um dos maiores ídolos do Fluminense, ainda deixa muita saudade com a torcida. Frederico Chaves Guedes, ele vai te pegar. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor. E hoje no quadro Guerreiros Tricolores, que volta a aparecer aqui no canal, depois dos episódios de Assis e Thiago Silva, que vão estar aparecendo aqui no card. Hoje a gente vai conhecer, ou melhor, relembrar a gloriosa história de Fred no Fluminense. O atacante que hoje ainda joga no Cruzeiro, que flerta muito com a torcida, deixa bem claro o seu carinho, amor e a expectativa pela volta ao Fluminense, será o relembrado, o craque, o guerreiro tricolor do vídeo de hoje. Nascido e criado em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, revelado pelo América Mineiro e exposto ao futebol pelo Cruzeiro. Fred foi tentar a carreira na Europa, no Lyon, mas foi no Fluminense que ele chegou ao seu ápice na carreira. Fred jogou entre 2009 e 2016 no Fluminense, acumulando 8 temporadas no clube. Foram 288 jogos, 284 como titulares, 172 gols, uma Copa do Mundo e o posto de terceiro maior artilheiro da história do clube. Hoje nós vamos entender um pouco de como foi cada temporada de Fred no Fluminense. Em 2009, em março, Fred, depois de uma longa novela, é anunciado recusando uma proposta de Palmeiras, Cruzeiros e clubes europeus da Inglaterra e da Espanha. Fred não vivia um bom momento no Lyon, onde o presidente, que gostava muito dele, dificultou sua vinda para o futebol carioca. Porém, Fred, que na época apresentava quadros de depressão e dificuldades com o álcool, isso foi dito por ele em entrevista recente no programa da Fox, Aqui com o Benja. Bebia o dia inteiro. Mesmo? Eu faltava treino do Lyon 2 dias, cara. Preso em casa bebendo. Resolveu voltar ao futebol do Brasil e para o Fluminense, recusando mesmo, como disse, o clube que o revelou, o clube que era ídolo e torcedor de infância, o Cruzeiro. Fred chega ao Fluminense com status de ídolo e maior contratação da temporada. E se esperava muito de um jogador que, a primeiro momento, deixou um pouco a desejar. 2009, todo mundo sabe, foi um ano de muita dificuldade para o Fluminense, apesar da reação no Campeonato Brasileiro. Fred inicia bem o ano de 2009, só que com lesões na virilha, deixa e se afasta um pouco da equipe, voltando apenas no segundo semestre. Um jogador que foi muito importante em todas as suas temporadas no clube, exercendo sempre a sua principal função, que era a liderança, Fred se mostrou de longe um dos mais importantes daquela reação, fazendo jogos memoráveis contra Cruzeiro no Mineirão, Palmeiras no Maracanã e Coritiba no Couto Pereira. Fred deixou a bola passar, ficou cara a cara, bateu pro gol! Gol! O escanteio, vai pra cobrança Conca, lá vai ela pra dentro da área, o toque de cabeça pro gol! Em 2009, Fred foi um dos líderes da reação, fez 22 gols e foi a 2010 como um dos principais jogadores da equipe ainda. Fred inicia a temporada de forma avassaladora. Em 9 jogos do Campeonato Carioca fez 7 gols e em 5 jogos na Copa do Brasil marcou 6 vezes. Era uma temporada que todo mundo esperava muito do jogador, muito do atacante, do principal jogador da equipe naquele momento. Porém, a principal conquista do Fluminense, que foi o Campeonato Brasileiro, Fred não participou diretamente. Por conta de lesões, o jogador ficou muito tempo fora e só marcou 5 vezes no Campeonato Brasileiro, sendo ofuscado de longe pelo maior jogador daquele ano, Dario Conca, meio armador que jogou os 38 jogos do Fluminense na competição e fez 9 gols, sendo o artilheiro da equipe na campanha do título. Fred ainda chegou a jogar o último jogo do Campeonato Brasileiro, vencido contra o Guarani no Engenhão. Porém, a maior parte daquela conquista foi jogada por Washington, que também acumulava um grande jejum de gols. 2011 chegou, um ano que se esperava muito do Fluminense, um time que havia sido campeão brasileiro e que tinha uma forte equipe que se reforçava cada vez mais. Foi o ano que o atacante mais marcou pelo Fluminense. 34 gols durante a temporada, participando de momentos incríveis, pessoais e para o clube. No início da temporada, quando o Fluminense estava praticamente eliminado na Libertadores, ainda na fase de grupos, uma grande decepção, o Fluminense tinha apenas 8% de chance de classificação e dependia não só de um resultado com 2 gols de diferença, como de uma combinação de um empate no jogo entre América do México e Nacional do Uruguai. O empate aconteceu entre as outras duas equipes e o Fluminense precisava vencer na Argentina por 2 gols de diferença ao Argentino Júnior. E um dos principais jogadores daquela partida, fazendo 2 gols, foi Fred. Inclusive o último, aos 42 do segundo tempo. Fred bateu falta, soltou a bomba! Gol! Fred contra Navarro, Fred correu, bateu! Gol! Fred vinha para um ano muito bom. O Fluminense, que foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, lutou o título até o fim contra Vasco e Corinthians, viu seu atacante fazer jogos também memoráveis,
contra Grêmio e Coritiba. Quem não lembra daquele gol de bicicleta contra o Coritiba e naquela vitória heróica do Fluminense no Engenhão por 5-4 sobre o Grêmio, em que Fred marcou 4 vezes? Faz o lançamento, é pro Fred, matou no peito, vai de bicicleta, golaço! Além dos 34 gols durante a temporada, Fred acumulou 22 gols em 25 jogos no Campeonato Brasileiro, se tornando o maior artilheiro do Fluminense em alguma edição da competição, fora o Campeonato Carioca, que também ganhou o título de artilheiro com 10 gols marcados. Foi um ano de consolidação e afirmação de Fred no Fluminense, o jogador que passou por um momento muito complicado em 2009 e 2010, mais ainda por conta de lesões, era muito cobrado por saídas à noite, problemas com álcool, conseguiu mostrar ao Fluminense e à torcida a sua importância dentro de campo e fora dele, exercendo sempre sua liderança. O Fluminense, campeão brasileiro em 2010, forte candidato ao título em 2011, bateu na trave, e em 2012 com uma alta expectativa e mais, um time cada vez melhor e mais forte. Fred, em 2012, além de ter sido campeão carioca num time recheado de estrelas como Deco, Thiago Neves, ele era a maior estrela e, como sempre, a liderança da equipe. Era quem botava a bola para a rede. Fez 30 gols na temporada e também se sagrou campeão brasileiro. No ano em que o Fluminense foi campeão brasileiro com 3 rodadas de antecedência, vencendo o jogo contra o Palmeiras em Presidente Prudente, Fred também se sagrou o maior artilheiro do Fluminense em campeonatos brasileiros. Veja bem a relação. Da outra vez, Fred tinha sido o artilheiro com mais gols marcados pelo Fluminense em um campeonato brasileiro, em uma edição de campeonato brasileiro. Dessa vez, Fred teria se tornado o jogador do Fluminense a mais marcar em diferentes edições da competição. Até o momento da época, em 2012, quando bateu essa marca, atingiu-a com 44 gols. Fred, além de capitão de uma incrível campanha do Fluminense, campeão brasileiro daquele ano, foi artilheiro e eleito o melhor jogador da competição. Bom, galera, vou parando por aqui a parte 1 do vídeo, os maiores anos do Fluminense. A parte 2, que também está muito interessante, falar sobre a saída, sobre o momento pós-Copa dele, vai sair na sexta-feira, mas até lá eu preciso muito do seu apoio. Comenta o que você acha do Fred como jogador, o que você acha do Fred no Fluminense, o que você achou do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de quando sai um vídeo novo e eu te aguardo na sexta-feira para a parte 2 do vídeo, que ó, tá uma delícia, tá muito bom. Vou ficando por aqui, até sexta-feira com a parte 2 da história de Fred no Fluminense.